Olá, galera, tudo bem com vocês? Como vão? Aqui, professor Mário Vitor, e nessa aula de geografia de hoje falaremos sobre a Europa dividida. Lembra aí, na aula passada falamos sobre a Eurásia, as características físicas entre o continente europeu e o continente asiático, como que eles formavam uma única massa continental, né? Apesar de ter essa união, eles tinham, claro, várias diferenças, apesar da massa continental ser única, Eurásia. E agora vamos para a Europa, na relação dessa divisão da Europa, e é uma divisão não necessariamente física agora, é uma divisão relacionada à geopolítica, às relações históricas, culturais, como é que isso funcionou, enfim, vamos nessa viagem geográfica. E aqui eu tenho uma perguntinha aqui reflexiva: como a Guerra Fria ajudou a dividir a Europa e quais marcas dessa divisão ainda permanecem atualmente? Pessoal, a Guerra Fria, lembra aí, a Guerra Fria foi um momento entre ali o final da Segunda Guerra Mundial e o iníciozinho dos anos 90, até 1990, 91, e recebeu esse nome por conta das tensões provocadas pelas duas potências na época, Estados Unidos e a ex-União Soviética. Estados Unidos ainda é uma potência, mas a União Soviética deixou de existir e naquele período só os dois tinham um grande volume ali de relações de poder, das mais diversas ordens, cultural, econômico, militar, político, etc. E aí, como que a Guerra Fria ajudou a dividir a Europa? Pense nisso, que é nesse sentido que a gente vai caminhar a partir de agora. Então, a gente tem aqui uma pequena introdução, né? Um continente com muitos contrastes, apesar de estar em inglês aqui o nome dos países e tal, mas fácil entendimento. E a gente sabe que a Europa é um continente marcado por uma grande diversidade cultural, né? São, assim, o velho mundo, os povos que ajudaram a colonizar aí, sobretudo o século XVI para cá, tem uma grande carga cultural, tem uma grande carga de aspectos de desenvolvimento humano. Então a Europa traz esse peso e a divisão no século XX teve ali o, é, o, o fator de termos a Europa Ocidental e a Europa Oriental. O que é essa Europa Ocidental e a Europa Oriental? A parte ocidental são aqueles países alinhados com os Estados Unidos, alinhados com o capitalismo, e a Europa Oriental são os países que foram alinhados ao socialismo, representado pela União Soviética. E aí a gente tem então essa primeira grande divisão aí na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial. E aqui vem o peso, né, das guerras mundiais. Infelizmente, as guerras trazem esses aspectos, né? Então, as duas guerras mundiais ocorreram principalmente em território europeu e deixaram milhões de pessoas mortas, né? Isso não só militares, muitos inocentes também. Enfim, uma tragédia, uma tristeza muito grande. A Primeira Guerra Mundial, disputa territoriais e econômicos entre as potências europeias, e teve uma vitória entre França, Inglaterra e a Rússia, e o colapso de impérios e o redesenho do mapa europeu. Várias redefinições europeias começaram a acontecer a partir aqui da Primeira Guerra Mundial. Já na Segunda Guerra Mundial, a gente teve aqui conflito entre aliados e o eixo representado pela Alemanha, Itália e o Japão. Os aliados eram todos os restantes dos países que lutaram contra esses três aqui. A gente teve o Holocausto, que foi o maior genocídio aí da Alemanha, né? A Alemanha nazista do Hitler. A gente teve o uso de bombas atômicas, marcando esse período, quando os Estados Unidos bombardeiam o Japão, né? Com duas armas, duas bombas nucleares. E no final dessa guerra, a Europa encontrava-se totalmente devastada, né? Essa imagem aqui, a Europa ficou assim, pessoal, né? Ela foi rapidamente reconstruída, no entanto, o saldo
destruição foi algo nesse sentido que vocês estão vendo aqui. Legal? O surgimento da Guerra Fria, como é que foi isso aí? Então, como eu mencionei, a gente teve duas grandes superpotências no período, Estados Unidos e União Soviética, e cada um desses países tinha o seu alinhamento ideológico através da política, através da cultura, através da economia. Os Estados Unidos, no seu sistema capitalista, uma economia de mercado livre, ou seja, quem controlava a economia, a relação dos preços, era o mercado, o próprio mercado, assim, que era a visão do mercado livre, o poder econômico. A gente tem como grande característica a propriedade privada, ou seja, aquilo que você compra é seu, e uma democracia liberal. O que que é isso? É a forma de participação de todos e liberal no sentido de você ter uma economia que não fosse travada pelo Estado, pelo país, pelos governantes, fosse liberal, liberada, uma economia liberada, uma democracia liberal, portanto. Enquanto na União Soviética, através do sistema socialista, onde a economia era feita por planos, tinham planos para conduzir a economia, chamamos isso de economia planificada. E a gente tem o controle do país, o controle do Estado por meio da produção e um partido único no poder. Então são características diferentes. Através dessas características, a gente formou o que chamamos de Guerra Fria. Isso criou uma rivalidade ideológica muito forte, e esse período foi porque não teve uma grande batalha, uma grande guerra entre esses dois países, apesar de haver tensões entre esses dois países. Então, enquanto um país desenvolvia uma arma, um tipo de arma mortal aí, outro país ia lá e fazia. Os Estados Unidos desenvolvia uma arma, a União Soviética desenvolvia outra. A União Soviética desenvolvia uma arma, os Estados Unidos ia lá e desenvolvia outra. Os Estados Unidos desenvolveu a NASA, a União Soviética desenvolveu a Estação Espacial Russa, com o único objetivo de explorar o espaço. Então era uma corrida através desses mecanismos para poder ter uma hegemonia relacionada a um país e outro, uma rivalidade, uma queda de braço aí muito forte entre esses dois países. Então, apesar de não ter havido uma guerra, acontecido uma guerra entre os dois especificamente, houve essa tensão e esse período ficou conhecido como Guerra Fria. Bom, do que se diz respeito à Europa, a divisão da Europa foi embasada em relação a essa Guerra Fria. Então a gente teve dois grandes blocos aí na Europa, um bloco político e econômico chamado da Europa Ocidental e outro da Europa Oriental. Aqui na Ocidental você tinha os Estados Unidos como um grande aliado, um grande responsável direto aí pela reconstrução da Europa, aonde os europeus da parte ocidental tiveram as suas economias capitalistas, e esse período qual os Estados Unidos ajudou a Europa ficou conhecido como Plano Marshall, que foi um militar dos Estados Unidos que foi designado para acompanhar aí essa reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra, mostrei para vocês as imagens e estavam as imagens lá no início revelam a profunda destruição com que ficou a Europa. E aqui a gente tem a Europa Oriental, que sob a influência da União Soviética, a gente tem um sistema socialista liderado pelo a ex-União Soviética, e a economia, as liberdades, tudo era controlado pelo Estado, tudo era centralizado na figura do presidente, na figura do país. Ele controlava a sociedade. Não se tinha uma forma liberal na economia e nem nos processos da sociedade. Tudo era muito controlado. Então, essa aqui era a diferença entre os países da Europa durante esse período da Guerra Fria. E aí, pessoal, aparece essa expressão aí, a cortina de ferro. Essa expressão aconteceu com uma figura política. Ele foi o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill,
onde ele foi uma personalidade muito forte na política mundial naquele período. E aí ele desenvolveu essa expressão cortina de ferro. Então, o que que era essa cortina de ferro aí? Era justamente uma separação entre o leste e o oeste europeu. Então, aqui a gente consegue ver perfeitamente o que seria, aqui no caso, o ocidente ou o oeste, e aqui o leste europeu, né? Que seria a Europa socialista. Através dessas diferenças ideológicas aqui, a gente deu modelos de organizações diferentes, né? Então, desse lado aqui, a gente tinha um controle soviético, que exerceu grande poder, grande influência, né, militar, cultural, sobre os países que aqui estavam, enquanto aqui era da influência dos Estados Unidos. E aí, essa fronteira, essa cortina de ferro, ela tinha uma restrição muito forte aqui. Expressão de ferro é uma expressão, não existiu de fato um ferro em forma de cortina, mas isso significou um símbolo aqui da Guerra Fria para separar ideologicamente as Europas aí, Europa Oriental e Europa Ocidental. Legal? Muro de Berlim. Esse muro aqui ele é famosíssimo e já teve presentes aí em cinema, na música, etc. Por quê? Porque esse muro foi outro símbolo que foi fortemente usado na relação da Guerra Fria. Ele foi construído em 1961 e aí esse muro ele tornou um principal símbolo aí da Guerra Fria na divisão desses modelos econômicos, políticos e econômicos, né? O que o muro separava? Então, Berlim era ocidental, capitalista, e tinha Berlim oriental, socialista, sob o controle soviético. Ao todo, o muro tinha cerca de 155 quilômetros. Esse muro existiu de verdade, pessoal, lá na Alemanha, em Berlim. E tinha vigilância, homens fortemente armados, cercas elétricas, cachorros, era uma loucura esse muro aí. As pessoas não podiam passar de um lado para o outro, só com extrema autorização dos dois governos, né? A Alemanha Oriental perdia grande quantidade de trabalhadores qualificados que conseguiam fugir para a parte ocidental em busca de melhores condições de vida. O muro foi erguido para conter esse fluxo e evitar o colapso do regime socialista. Lá em 1991, esse muro foi destruído e hoje virou um símbolo do mundo da Alemanha e do mundo inteiro. Olha lá, a queda do muro. Deixa eu botar minha câmera aqui para baixo. Lá em novembro de 1989, após muitos protestos populares, o muro de Berlim foi derrubado. Eu falei 91, foi 89. 91 foi o fim da União Soviética. Então, a multidão se reuniu, foi um grande evento para comemorar a integração da Alemanha, porque a Alemanha era dividida, pessoal, em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. E aí, quando chega esse período aí, lá em 1989, no dia 9 de novembro, esse muro começou a ser destruído. E isso simbolizou o enfraquecimento total do socialismo, o avanço das reformas democráticas lá dos países que antes estavam controlados pela União Soviética e o fim da Guerra Fria aí. E aí, em 1990, ocorreu a reunificação da Alemanha. Para vocês terem uma ideia, até em Copa do Mundo dos anos 70 e 80 tinham duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, acreditem se puder. Depois disso, a Alemanha voltou a ser uma coisa só. A Europa Ocidental tem um grande desenvolvimento e influência no mundo inteiro. A Europa concentra alguns dos países mais desenvolvidos do planeta, com IDH, né, aquele índice de desenvolvimento humano muito forte, forte industrialização, tecnologia, enfim, os caras são uma influência total, boa parte dos países europeus para o mundo inteiro. A Alemanha se apresenta como a principal economia da Europa, tem uma indústria muito forte dos mais variados setores, principalmente a automobilística.
A França também tem uma diversificação da sua economia muito forte, o turismo, a parte aeronáutica, militar do país é muito forte. Os ingleses também têm na sua economia a industrialização também muito forte, é uma cidade global, tem forte influência nos mercados internacionais. A Itália é uma potência industrial e cultural também muito forte, tem destaque aí para o mundo da moda, design, de automóveis, etc. Então, esses países, além de serem pertencentes à União Europeia, têm uma grande influência no mundo inteiro. A Alemanha, aqui um destaque para a Alemanha, a maior economia da Europa, né? A gente tem símbolos aí da industrialização alemã no setor automobilístico, marcas como Volkswagen, Mercedes, BMWs, que tem no mundo inteiro, são muito fortes, são produções de máquinas de alta tecnologia, são grandes exportadoras de produtos industrializados e lidera aí a União Europeia, né? Então a gente tem cidades na Alemanha que merecem destaque, como Colônia, Dortmund, entre outras. A Alemanha aí, o principal país industrial da Europa. E aí, pessoal, a gente tem uma grande transformação e crescimento nesse continente, né? Principalmente na parte ocidental. Como eles têm características comuns, eles conseguem ter esse nível de desenvolvimento muito forte. E aqui a Europa Oriental reúne países que estiveram sob a influência da União Soviética até 1991 e passaram por grandes transformações. Então, aqui desde o regime socialista lá em 1980, passando pela transição, o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, entre outros aspectos, foram fazendo com que a Europa se tornasse integrada, ou seja, fosse bem forte. Então, aqui eu coloquei aqui essa tarjazinha aqui, apesar dos desafios iniciais, países como a Polônia e a República Tcheca apresentam um crescimento econômico expressivo e uma modernização acelerada após eles saírem da relação da União Soviética, lá do leste europeu, e se integrarem à Europa como um todo. Então, olha aí essa parte aí da transformação. A Ucrânia, pessoal, que atravessa um momento delicadíssimo aí com a Rússia por conta da guerra, né? É um país super estratégico, é um país que possui um solo extremamente fértil, produz fertilizantes para o mundo inteiro. Todo país que tem a sua agricultura forte depende aí da produção da Ucrânia. Lá na Ucrânia também foi palco de um maior acidente nuclear em Chernobyl, lá em 1986, famosíssimo esse acidente. E essa guerra, né, triste com a Rússia causando crise humanitária, problemas, impactos econômicos e sociais. Então isso é muito sério. Desde 2022 que essa guerra acontece e até hoje, aqui nós estamos já indo para julho de 2026 e essa guerra continua. Então, assim, muito triste a lamentar. A gente tem países que não existem mais, como a Iugoslávia. Olha lá, a desintegração da Iugoslávia foi um país socialista formado após a Segunda Guerra Mundial. Ele foi formado após a Segunda Guerra Mundial e teve a sua, vamos dizer, a sua fragmentação há bem pouco tempo atrás. E aí vários países se formaram através da Iugoslávia, né? Como a Sérvia, a Croácia, a Eslovênia, o Montenegro. E a gente tem essa comparação entre as duas, vamos dizer, as duas Europas hoje, apesar de ser uma coisa só, mas a gente tem essa divisão entre a parte oriental, a parte leste, e a parte ocidental, a parte oeste. Então, no ocidental, a gente vai ter a maior riqueza, né, por pessoa. A gente vai ter na Europa Oriental um desenvolvimento econômico mais recente, eles eram vinculados à ex-União Soviética, lá no socialismo. Na Ocidental, a gente tem mais industrialização, né, historicamente. E aqui a gente tem um processo de industrialização que foi um pouco mais tarde, mas está extremamente acelerado. A gente tem uma maior influência política global na parte ocidental. E aqui a gente tem uma integração recente à União Europeia por parte da Europa Oriental. As economias são bastante consolidadas na Europa Ocidental e aqui a gente observa um crescimento muito forte
das economias dos países aqui da Europa Oriental. Ou seja, eles têm diferenças, mas eles estão cada vez mais íntegros, com processos de integridade muito forte. E aqui, pessoal, a gente chega a uma conclusão dessa divisão, né, que foi uma das consequências geopolíticas da Guerra Fria. E a gente tem a parte da divisão, Guerra Fria, Europa em dois blocos, né, oriental e ocidental. A gente tem uma transformação depois da queda do Muro de Berlim, depois da ex-União Soviética, e a gente tem agora essa integração entre esses países do leste europeu para os países da Europa Ocidental. Uma questãozinha para reflexão: as diferenças entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental ainda são resultados da Guerra Fria ou estão sendo superadas pela integração europeia? E aí, o que vocês acham? E aqui, pessoal, eu trouxe duas perguntinhas para que vocês possam resolver. A número um: durante a Guerra Fria, a Europa foi dividida em dois blocos com características muito distintas. Explique quais eram esses dois blocos e quais potências os lideravam e quais eram as principais diferenças econômicas e políticas entre eles. Na número 2, o Muro de Berlim foi construído em 1961, derrubado em 1989. Por que o Muro de Berlim é considerado o principal símbolo da Guerra Fria? Quais foram as consequências de sua queda para a Alemanha e para a Europa? Antes da gente ir para o gabarito, eu queria que vocês dessem pause nesse vídeo para que vocês possam responder e só depois a gente verificar na continuação do vídeo o gabarito. Então vamos combinar aí? Pausa aí e respondam. Legal. Espero que vocês tenham pausado. E agora a gente tem o gabarito para que vocês possam comparar depois as respostas de vocês aí, tá? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenham compreendido e com certeza estaremos juntos na próxima aí, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Um abraço.